Olá! Vamos começar? Hoje a nossa jornada é sobre como transformar um código Python. Sabe aquele código que parece que vai quebrar a qualquer momento? A gente vai aprender a transformá-lo em algo realmente profissional, resiliente. Um código que de fato sabe lidar com o caos do dia a dia. Essa é a grande pergunta, né? Todo mundo que programa já passou por isso. Um sistema que simplesmente para, trava tudo e não dá nenhuma pista do que aconteceu. A diferença entre um código amador e um profissional está justamente aí, na resposta para essa pergunta. Então, o nosso roteiro para hoje está bem definido. A gente vai começar olhando para o passado, entendendo os códigos de retorno. Depois, vamos mergulhar de cabeça na filosofia do Python, o tal do EAFP. Em seguida, vamos ver que exceções são muito mais que erros, são objetos poderosos. E aí, claro, vamos dominar as ferramentas de controle para, no final, aprender a construir sistemas que aguentam o tranco. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos dar um passo para trás. Antes desse jeito moderno de lidar com erros que a gente conhece, a coisa era bem mais manual e, sinceramente, bem mais complicada. A lógica era até que simples. Uma função retornava um número, tipo 0 se deu tudo certo ou 1 menos 1 se deu algum problema. Só que isso obrigava quem estava programando a checar manualmente a cada passo o que cada função retornou. E essa abordagem trazia basicamente três problemões. Primeiro, o código virava uma bagunça, cheio de if um dentro do outro, e a lógica principal ficava escondida lá no meio. Segundo, era muito, mas muito fácil esquecer de fazer uma verificação. E aí? Aí vinha uma falha silenciosa, um bug que ninguém sabia de onde vinha. E por último, passar um erro para frente de uma função para outra era um trabalho manual, chato e que abria muita margem para erro. E olha, essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito gritante. Na esquerda, o que a gente chama de pirâmide da desgraça. Um if dentro do outro, uma confusão. Agora olha para a direita. É o jeito Python de ser. Limpo, direto ao ponto, linear. A intenção fica super clara. Olha, tenta fazer isso aqui. Se der algum problema, a gente resolve ele aqui. Muito mais elegante. E essa mudança de código não é só estética, não. É uma mudança de mentalidade, uma filosofia diferente de como a gente encara os erros no nosso programa. O jeito antigo é o que chamam de LBYL, que em inglês é olhe antes de pular. É uma abordagem, digamos, pessimista. A gente checa tudo, tudo mesmo, antes de tentar fazer alguma coisa. É daí que nascem todos aqueles se. Já o Python, ele prefere o EAFP. É mais fácil pedir perdão do que permissão. Aqui a abordagem é otimista, a gente simplesmente tenta fazer a operação porque na maioria das vezes vai dar certo. E aí a gente só se preocupa com o erro se ele de fato acontecer. Esse é o lema. E ele leva um código que não só é mais legível, como muitas vezes é mais eficiente. Por quê? Porque o custo de tratar um erro só é pago no momento em que aquele erro realmente acontece e não toda hora com verificações desnecessárias. Agora vamos para uma parte que eu acho fascinante. Em Python, um erro não é só um aviso, um sinal de ops, deu ruim. Não. Um erro é um objeto completo, com dados, com comportamento. Pensa no ciclo de vida dele. Acontece um erro. Naquele instante, o Python cria uma espécie de cápsula de informação, que é um objeto. Esse objeto é então lançado para cima, passando por todas as funções que foram chamadas. Ele vai procurando alguém que saiba lidar com ele. E o legal é que dentro dessa cápsula tem muita informação útil, a mensagem de erro e o traceback, que é todo o caminho que o código fez até dar o problema. E esses objetos não são todos iguais. Eles são organizados numa hierarquia, como uma árvore genealógica. Isso é muito poderoso. Sabe por quê? Porque se a gente captura um erro mais geral, como um arithmetic error, a gente está automaticamente capturando todos os erros que são filhos dele, como um zero division error. É o polimorfismo funcionando a nosso favor na hora de tratar erros. Ok, a gente já entendeu a filosofia, já viu a teoria por trás dos objetos. Agora vamos para a prática. Como é que a gente usa as ferramentas para gerenciar o que o programa faz quando um erro acontece? Muita gente conhece o try e o except, né? Mas e o else? Ele é uma ferramenta de precisão. Ele serve para a gente separar o código que pode dar erro daquele código que só deve rodar se deu tudo certo antes. Isso deixa a intenção do código muito mais óbvia. Agora, o finally, esse aqui é uma garantia absoluta, não importa o que aconteça. Se o try funcionou, se deu um erro, se teve um return no meio do caminho, o código que está dentro do finally vai ser executado, sempre. E isso é fundamental para a estabilidade de qualquer sistema sério.
Pensa em fechar uma conexão de banco de dados, liberar um arquivo que estava sendo usado. Esquecer de fazer isso causa vazamento de recursos, pode travar o sistema inteiro. O Finally é a nossa rede de segurança para garantir que a limpeza seja sempre feita. Então, resumindo, o fluxo completo fica assim. Primeiro, a gente tenta executar alguma coisa com o try. Se falhar, o except entra em ação. Se não falhar, o else é executado. E no fim de tudo, aconteça o que acontecer, o finally faz a limpeza. Beleza, chegamos na parte final, onde a gente junta todas as peças. Como é que se usa tudo isso de forma inteligente para construir aplicações que não só funcionam, mas que são à prova de falhas? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é sobre a natureza do erro. Isso que aconteceu é um bug? É uma falha na lógica interna do programa? Uma condição que, do ponto de vista de quem programou, era para ser impossível? Se a resposta for sim, a ferramenta certa é o assert. Atenção, o assert não é para lidar com o erro de um usuário, tipo um arquivo que não existe. Ele é para a gente, para quem desenvolve. É uma forma de documentar e garantir regras internas do código, dizendo, olha, essa condição aqui nunca pode ser falsa. Agora, vamos para a segunda pergunta. O problema veio de fora? Foi uma falha de rede? Um arquivo que sumiu? Uma API que respondeu errado? Ou seja, algo que a gente não controla, mas que realisticamente pode acontecer? Para esses casos, sem dúvida, a resposta é Try Except. É a nossa ferramenta principal de resiliência. Com ela, o programa não precisa travar. Ele pode capturar o problema, registrar o que aconteceu e tentar de novo, ou seguir um plano B. Ele se recupera com elegância. E aqui vai uma dica de ouro para profissionalizar o código. Num sistema de verdade, em produção, printar o erro na tela não resolve nada. A gente precisa de um registro, de um histórico. Para isso, a ferramenta profissional é o módulo Logging do Python. Com ele, dá para salvar os erros em arquivos, com data, hora, nível de gravidade, tudo organizado. Então, para fechar, os 3 princípios que a gente precisa levar daqui são resiliência, usando Try Except para lidar com o mundo externo, que a gente não controla, maturidade, trocando o print pelo login para ter um sistema rastreável de verdade, e legibilidade, abraçando a filosofia AFP para manter o código limpo, direto e fácil de entender. E assim a gente conclui a nossa conversa. A questão que fica agora não é só sobre o que foi visto, mas sobre o que faremos com esse conhecimento. Porque, no final das contas, o tratamento de exceções é exatamente a linha que separa um código que apenas funciona de um sistema de software profissional e confiável. E essa escolha, bom, essa é de quem desenvolve.